Coloquemos então o nosso coração à disposição de Deus. Nós que já penetramos o nosso coração através do louvor, e nós sabemos que o louvor é quando nós louvamos, nós estamos agradecidos. Quando nós louvamos, nós reconhecemos a grandeza de Deus. Nós colocamos Deus no seu devido lugar e nós adoramos naquilo que Ele é, Deus. A criatura reconhece o Criador. Então é preciso nós colocar o nosso coração agora, meu irmão e minha irmã, à disposição de Deus. O que Deus quer falar para mim nesta noite? O que Deus deseja impactar o meu coração nessa noite? Nós que vamos falar de fé. A fé é através da fé que nós conseguimos vencer o mundo lá fora. Então, eu queria te convidar nesse momento a fechar um pouquinho os seus olhos, ainda colocar o seu coração à disposição de Deus. Não é o Flávio que vai falar, não. Longe de mim eu não tenho esse poder. Eu também quero me colocar também à disposição de Deus. Eu também quero me colocar também com o meu coração atento àquilo que Deus tem para falar para mim, para falar para minha família, porque eu vim aqui como cada um de vocês, eu também vim buscar. Eu também vim buscar. E eu sei que Deus deseja me dar. Então repete comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, que a Tua palavra, Senhor, penetre a minha mente, penetre o meu coração, penetre os meus lábios, para que eu proclame, para que eu viva, assim como Maria, a Tua palavra, para sempre, para sempre e para sempre. Amém. Boa noite, amados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, amados, fui convidado a estar aqui essa noite, mas quando nós somos convidados, a palavra de Deus ela vai dizer que não é aquele que recomenda a si mesmo, mas aquele a quem o Senhor recomenda. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 18. Então eu tenho certeza que eu fui e estou aqui recomendado pelo Senhor. Não vim aqui partilhar a palavra com vocês, não vim aqui para a gente conversar, eu vim aqui pregar a palavra de Deus. Eu sei que a palavra de Deus pregada ela vai até os abismos, e ela vai entrando e penetrando e vai cortando o nosso coração, e é pela palavra de Deus que nós conseguimos obter a salvação. Então eu não vim aqui partilhar, eu vim pregar, porque eu sei que através da pregação, e é pela pregação que nós conseguimos atingir a fé. É ou não é verdade? Romanos capítulo 14, está lá na palavra de Deus, em Romanos. Então, amado, eu me chamo Flávio, eu sou da diocese de São João del Rei, moro em Dores de Campos, aqui pertinho de vocês, faço parte do grupo Cristo Amigo. O meu grupo é toda terça-feira, hoje é a nossa reunião de núcleo. Eu pedi autorização a eles também para estar aqui pregando para vocês. Eu que coordeno lá, mas a gente sabe, né, que a gente tem um núcleo que tem um carisma de governo, então não sou eu que coordeno, a gente apenas coordena junto com o núcleo, mas quem governa, quem decide é o núcleo. Então eu pedi o núcleo permissão para estar aqui nesta noite pregando para vocês. Pedi ao meu coordenador de cidade, pedi ao meu coordenador diocesano, né, a sua bênção, pedi a minha esposa, ao sair da minha casa, minha esposa fez um sinal da cruz. Nós temos um óleo lá que a irmã Zélia deu, né, que nós conseguimos no encontro com a irmã Zélia, e aí ela me abençoou em todas as missões, e com a bênção, né, com essas bênçãos, a gente veio pregar para vocês. Entendeu? Porque não tem como pregar na desobediência. Eu sou casado, né? Vou fazer agora dia 13 de dezembro, dia 8 de dezembro, 13 anos de casado. Vim com os meus irmãos, Júlio César, por favor, Júlio César, também faz parte do meu grupo. Cadê a Dorinha?
Dorinha está ali. E o Maicon, cadê o Maicon? Está aqui também, né? Esses benditos aí que estão intercedendo por mim e por cada um de vocês também. Meus amados irmãos, vocês já sabem o tema? Já sabem o tema que vai ser pregado? E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Bem alto, a nossa fé. Está muito alto aí, gente? Porque eu já falo alto. Se vocês quiserem que baixe um pouquinho, vocês querem que baixe um pouquinho? Porque eu já falo alto. Baixa um pouquinho então, por favor. Porque senão eles vão sair daqui querendo me bater, Zé Roberto. Nossa, esse rapaz grita muito. Tá bom, tá ótimo. Então, irmãos, quando eu orava, né, e eu sei também que vocês fizeram o cerco de Jericó, oraram também, e aí Deus vai confirmando, não é eu sozinho, né, é toda uma equipe que trabalha, né, para que a graça de Deus aconteça, né, há muitos envolvidos nessa caminhada de fé aí, né, para que Deus derrame totalmente a sua graça. Mas aí quando eu orava pedindo uma motivação profética, algo que Deus iria dar a nós, Deus me deu a palavra de Hebreus capítulo 3, versículo 12. Essa é a palavra, né, que Deus já está derramando. Deus vai dizer assim através da sua palavra: tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. Antes, animai-vos mutuamente cada dia, durante todo o tempo, compreendido na palavra hoje, para não acontecer que alguém se torne empedernido com a sedução do pecado, porque somos incorporados a Cristo, mas sob a condição de conservarmos firme até o fim a nossa fé nos primeiros dias. Então aí Deus já fala para nós nos conservar firme. Já é uma palavra de direção. Deus já está dando para nós a direção. Continue firme. No estado que você chegou, o grau que você chegou, não olhe para trás. Continue decididamente. Continue caminhando. Continue em frente. Seja perseverante. Deus já está dando esse direcionamento a nós. Nessa pregação, o que nós vamos ver, meus amados? A fé segundo as Sagradas Escrituras. Nós vamos ver a fé segundo o magistério da igreja. E nós vamos ver a fé carismática. Aí eu convido você a abrir a palavra de Deus em 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. A página é 1553. Amém ou misericórdia? Repete, por favor. 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Amém? Vamos ler todo junto aí? Porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Palavra do Senhor. Amados irmãos, quando João escreve isso à sua comunidade, João quer assegurar aos membros de sua comunidade que eles estão no bom caminho, que o caminho que eles estão seguindo é esse mesmo, porque eles não se deixaram seduzir pelo Mestre. E João tinha total segurança. Por quê? Porque João é aquele discípulo amado, aquele que colocou a cabeça no ombro do Mestre, aquele que estava diante da cruz, onde João 25
Então João tinha certeza daquilo que ele estava falando à sua comunidade, porque naquela época nós sabíamos a quantidade de deuses, de falsos deuses, né? Quantas ideologias que já se pregavam naquela época, e hoje não é diferente. É diferente hoje, irmãos? Sim ou não? Quantas ideologias eles têm tentado colocar dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça? Por quê? Porque o princípio dessas ideologias, o objetivo delas é arrancar de nós a nossa fé, é arrancar do nosso coração aquilo que nós adquirimos pelo batismo, porque a fé nos introduz como filho de Deus. Através do batismo nós adquirimos a filiação. Nós somos filhos de Deus, nós entramos, mas o mundo está querendo que nós, vivamos como pagão. O que é uma cultura pagã? É aquele homem que se salva por si mesmo, é aquele que se salva por si mesmo, é aquele que, através da sua segurança, da sua inteligência, do seu benefício, do seu dinheiro, não precisa de Deus. Eu não preciso de Deus. Para que Deus? Deixa Deus para outras pessoas, deixa Deus para quem precisa. E é isso que hoje muitas coisas estão se misturando, irmãos. Muitas coisas estão se misturando. E aí nós vamos começando, e o que é pior, nós vamos começando a acreditar. É por isso que nós precisamos voltar na fé segundo as Sagradas Escrituras, porque o que nos dá segurança é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá segurança. Quando nós oramos e pedimos uma resposta para Deus, o que nós falamos depois? Senhor, confirma na tua palavra. Não é assim que a gente fala? Senhor, confirma na tua palavra. Se você quer um direcionamento, se você veio aqui atrás de uma resposta, Deus ele vai te dar, mas ele vai confirmar na palavra dele. Eu tenho vários testemunhos sobre confirmação da palavra de Deus, e a palavra de Deus não se engana, meus irmãos. E aí, se nós pegarmos a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 2 e 3, vai dizer assim: foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, e que as coisas visíveis se originaram do invisível, pela palavra. Deus começou a criar pela sua palavra. A gente vê que Abel, nós vimos aí que Noé, Enoque que foi arrebatado porque agradou a Deus, nós vimos aí que Abraão, nós vamos ver aí alguns, Sara, alguns profetas, algumas pessoas bíblicas confiaram na palavra de Deus, na voz de Deus. Eles tinham intimidade com a voz de Deus. Naquela época não existia hoje o que nós chamamos de Bíblia, os livros sagrados, mas eles tinham uma intimidade com Deus fora do comum. Era uma voz que eles, amados, eles não desconheciam a voz de Deus, porque eles conheciam Deus. Eles tinham uma intimidade com Deus, eles tinham uma intimidade profunda, eles conheciam sua voz. Quando Deus falava, o coração tremia. O coração tremia. Quando Deus falava, eles sabiam que era Deus, porque eles tinham uma intimidade. E essa intimidade, amado, eu e você só consegue conquistar, sabe como? Pela oração. Como que Abraão, amados? Olha só, se a gente pegar a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, Deus fala para Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra onde eu te mandar, amados. Abraão poderia estar vivendo uma vida confortável, uma vida no seio da sua família também, seguindo aquilo que a igreja propõe, a igreja doméstica, mas Abraão escuta um chamado de Deus a sair da sua terra. Mas, amados, a promessa que Deus fez a Abraão foi muito maior do que está naquela terra, do que está acomodado. Porque Deus vai dizer a Abraão: olha para o céu, conta as estrelas, vê se tu podes contar, assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência na terra. E nós somos descendentes do pai Abraão, nosso patriarca. Cada um de nós, mas ele ficou atento à voz de
da sua palavra. Eu tenho um irmão lá em Dona de Campos que ele serve hoje no grupo Cristo Amigo, o seu Argemiro. E eu lembro quando nós pregávamos na comunidade dele, a comunidade dele, irmãos, vou falar para vocês aqui, não tinha grupo de oração, não tinha o Santíssimo lá, foi criado uma capela, o padre manda nós do grupo de oração ir para lá, o padre envia, nós sem entender nada, fomos para lá, saímos lá da nossa cidade, lá embaixo, a uns 2 quilômetros e ia, todo sábado nós subíamos, fizemos evangelização e fomos para lá, obediente à voz da igreja, obediente ao sacerdote. E esse irmão Argemiro, ele é um irmão que ele tem só até a 4ª série. Você conversa com ele, você vê que as palavras trupicam. Mas eu vou falar para vocês, é um homem de intimidade. É um homem de intimidade. É um homem que Deus chega perto dele e fala assim: meu filho, levanta, 3 horas da manhã, e aquele homem levanta para orar. Aquele homem levanta para meditar a palavra de Deus, mesmo sem entender, mesmo tropicando nas palavras. Deus, há pouco tempo atrás, revelou a ele um sonho, mandou ele ir, olha só para vocês verem, daquela comunidade que nós começamos a semear, começamos a plantar, já saíram de lá vários servos para servir a Deus, já saíram de lá ministros da Eucaristia, saíram pessoas, hoje ele é membro do movimento Renovação Carismática, saíram de lá pessoas que fazem parte do apostolado da oração. Lá não existia isso, amados, mas pela palavra de Deus, nós fomos enviados e nós obedecemos a voz de Deus, a voz do nosso sacerdote, que na época era Padre Fábio, e enviou a gente para lá. E aí Deus revelou àquele homem um sonho. Deus mostrava para ele uma capela, lá no bairro Paloma, do bairro Paloma até o bairro Nossa Senhora de Fátima, que é onde ele reside, que nós chamamos, que antigamente era Catete, hoje é Nossa Senhora de Fátima. Sabe quanto que dá aproximadamente? Está mais ou menos entre os 8 quilômetros. Deus revelou ele lá do outro lado, a construir uma capela lá no bairro Paloma. E o que aquele homem fez? Pegou aquele sonho, assim como José, e começou a batalhar. E se vocês entrarem no meu Facebook, está lá a capela construída. O povo de lá já se reúne, o bispo teve lá abençoando a capela, o padre vai lá celebrar a missa, o povo de lá já começa a participar do grupo de oração, porque também não tinha. Hoje já tem uma equipe direcionada para lá, já tem uma equipe direcionada no bairro dele. Hoje nós já vamos até o alto da caixa d'água e Deus vai enviando, porque o que a gente percebe que Deus tem sede. Deus não tem sede só de justiça, não, amado. Deus tem sede dos filhos dele. Deus tem saudade de você. Deus tem saudade quando você acordava de madrugada para orar com ele. Deus tem saudade de você quando você confiava na sua palavra. Deus tem saudade de você quando você andava no ônibus com o texto na mão, quando você andava na rua com o texto na mão, orando. Deus tem saudade de você quando na sua casa você era incômodo, porque você chegava na sua casa e você falava de Deus. Nós vamos morrendo por causa dessas ideologias. Nós vamos morrendo porque as pessoas começam a dizer para mim e para você: você está fanático, você está doido, não é bem assim. Não é assim que eles começam a dizer? E aí o demônio começa a entrar devagarzinho, e a gente começa a fazer o quê? Escutar a voz do inimigo. É mesmo? Vou passar a rezar no meu quarto, não vou rezar mais. Para que mesmo eu sentar no ônibus com o texto na mão, eu andar com a palavra de Deus na mão? Tem irmãos que escondem a palavra hoje até dentro da sacolinha para os outros não verem. Não é porque não tem bolsa, não, porque a Renovação Carismática ela tem bolsas, porta-bíblia, onde você pode levar sua caneta, sua Bíblia, sua água. É porque para as pessoas não verem a sua Bíblia. Coloca até aquela bolsa do Boticário bonita, né? Para achar que até mesmo é um perfume, ou então pega uma bolsa comum mesmo e coloca a Bíblia lá dentro, né? Aí enrola ela bem enroladinha para proteger a palavra. Irmãos, tem um santo que ele vai dizer: quando nós proclamamos a palavra ela entra em proteção sobre nossa vida, sobre a nossa vida. Quando nós proclamamos a palavra de Deus, ela entra protegendo a sua vida, a sua história. E aí nós vamos ver, meus irmãos, que a fé é a vitória que vence o mundo. Mas não vence o mundo sem batalha, não, sem luta, não. Não
céu aberto. Eu com o Júlio César, a Dorinha, o Michael, né? E vocês que estão aqui, nós vamos vencer, nós vamos obter a vitória sem luta, não. Nós vamos ter que lutar. Nós vamos ter que lutar. E é muito fácil, irmãos. É muito fácil. Sabe por que é fácil? Porque Deus nos reveste com o poder a palavra dele. 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 18 e 19. É fácil a um punhado de gente se vencer por muitos. A gente acha que a igreja aqui está pouca, né? Eu vejo essa igreja lotada. Porque olha quantos membros de família agora que estão entrando na brecha, estão entrando na luta para levar a salvação pela fé na sua casa. Quantos? E aí Deus vai dizer que a vitória no combate não depende do número, mas é da força que desce do céu. É da força. Por isso que nós, amados, quando dobramos o joelho, irmão, você vai me desculpar, você tem uma força, e eu não falo qualquer força, não. Lá na minha cidade, onde eu trabalho, na Marluvas, lá tem umas áreas onde vai dizer assim, tem um cercado de arame e tem lá, cuidado, perigo, 12.880 watts ou watts, não sei o que é lá. Então, ou seja, se a pessoa meter a mão, é torrar para tentar entrar, né? Quando aquilo é ativado. A força que Deus nos dá é muito maior do que aquela força lá. Essa é a força de Deus, a força da sua palavra, a força da fé, a força de realmente acreditar. E aí o que a igreja vai dizer para nós? A igreja, vendo os desafios que os seus filhos estão passando hoje, a dificuldade que é por causa dessas ideologias, Deus institui um documento. Magistério da igreja é isso, é aquele que tem a autoridade de ensinar, é aquele que tem a autoridade. A igreja ela foi a única que foi dada a autoridade de ensinar, de instituir documentos. E aí o Papa Bento XVI, hoje o nosso bispo emérito, né, ele instituiu essa carta aqui, chama-se Porta Fidei, Porta da Fé. Porta da Fé. E aí ele vai dizer aqui, à luz de tudo isto, decidi proclamar o ano da fé. Este terá início no dia 11 de outubro de 2012, foi ano passado. Ela vai terminar agora no dia 24 de novembro. E aí ela tem, né, no cinquentenário da abertura do Concílio Vaticano II, na referida data de 11 de outubro, completar-se-ão também 20 anos da publicação do Catecismo da Igreja Católica. Texto promulgado pelo meu predecessor, Beato Papa João Paulo II, com o objetivo de ilustrar a todos os fiéis a força e a beleza da fé. E aí eles reuniram numa assembleia geral com os bispos, que foi convocada por ele no mês de outubro, tendo por tema a nova evangelização para a transmissão da fé cristã. E aí vai dizer assim: devemos readquirir o gosto de alimentarmos da palavra de Deus, transmitida fielmente pela igreja, e do pão da vida, oferecidas como sustento de quantos são seus discípulos. De fato, em nossos dias, ressoa ainda com a mesma força este ensinamento de Jesus: trabalhai não pelo alimento que desaparece, mas pelo alimento que perdura e dá a vida eterna. E aí ele vai trabalhar essa fé dentro do nosso coração, a fé em o bem comum, a fé da família, a fé do jovem, a fé de cada um de nós, a mesma fé, aquela fé, irmão, que é acreditar que existe um Deus, é acreditar que nós não estamos sozinhos nessa batalha. Deus está comigo e com você. A igreja, ela aponta isso para nós. Mas o que nós começamos a ver? Aí, olha só, vocês estão vendo aí a menina filmando, vocês veem nós tirando foto, vocês veem muitas vezes nós promovendo um grupo de oração, e aí as pessoas falam assim: nossa, para que isso? Palhaçada, tirar foto dentro da igreja, filmar dentro da igreja. E aí, irmãos, se você entrar nos nossos Facebooks,
Se você entrar nas nossas redes sociais, vocês vão ver só trabalho de evangelização, aonde Deus inspira-nos a trabalhar com o ser humano, a reacender essa fé. Porque quando o Papa Francisco esteve no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude, na homilia, enviando os missionários, ele disse no finalzinho da palavra dele: quando vocês levarem a fé, é essa fé que vocês vão receber. Quando vocês levarem a alegria, é essa alegria que vocês vão receber. Quando vocês levarem esse testemunho, é esse testemunho de fé que vocês vão receber. Então não é a palavra minha, não é a palavra nossa, é a palavra do pontífice, é a palavra de Deus, é o homem de Deus que fala para mim e para você. E aí nós começamos a nos envolver com uma porção de coisa que não vai agregar valor a nós. Não vai agregar valor. Nós começamos a ouvir as pessoas falar mal da nossa igreja, mal do nosso sacerdote, mal dos ministros da Eucaristia, mal do apostolado da oração, mal da Irmandade do Santíssimo, mal da renovação carismática, mal do grupo de oração. Agora eu te pergunto, como reavivar a fé naquilo que nós já estamos escutando? Coisas ruins. Como é que nós vamos reavivar a nossa fé? Sabe por quê eles falam isso? Porque falta uma abertura de coração e deixar Deus agir. Porque eu tenho certeza absoluta que se nós abrirmos o coração e começar a agir, aí eu falo para vocês, amado, aquilo que eles falavam mal, eu tenho certeza que Deus vai abrir os seus olhos, vai abrir os seus ouvidos, vai abrir o seu coração, e eles vão começar a falar bem. Eles vão começar não só a falar, mas eles vão começar a experimentar aquilo que Deus faz em nossa vida. Outro testemunho disso, amados, quando eu me casei, vocês acham que a minha esposa já veio direto comigo para a renovação, caminhar comigo? Enfrentei desafios assim como você enfrenta na sua casa, de às vezes sair correndo do grupo de oração para não dar motivo para o seu marido não xingar. Você, esposo, também sai correndo às vezes para sua esposa não xingar. Mais um dia que você sai para a oração, você jovem, você que está aqui, que já está com a sua idade avançada, sai do frio, mamãe. Pelo amor de Deus, já falei com a senhora, não sai desse frio. Esse frio faz mal para a senhora. Esse frio faz mal para a senhora. E aí, amados, eu ia para o grupo de oração e eu experimentava graças e mais graças de Deus, como experimento até hoje. Vocês acham que eu chegava em casa fazendo o quê? Como vocês acham? Eu chegava em casa e começava a contar aquilo de bom. Nunca cheguei na minha casa e falei aquilo de ruim que aconteceu no grupo. Nunca cheguei na minha casa e falei se houve alguma coisa, se não houve. Só falava aquilo que Deus fazia. Só falava aquela experiência que eu tinha. E era mesmo. Deus é testemunha do que eu estou falando. Deus é testemunha disso. E aí minha esposa foi gerando no coração dela um desejo, uma vontade de ir no grupo de oração. E eu falei para ela um dia, desafiando o Espírito, eu ainda não caminhava não, amados. Eu ainda não era servo não. Mas quando a gente começa a participar, Deus vai colocando um fogo abrasador dentro do nosso coração, vai colocando uma certeza dentro do nosso coração. E eu virei para ela e falei assim: um dia que você pisar no grupo de oração, você nunca mais sairá de lá. Nunca mais. E ela pegou, parece que ela não acreditou muito. E um dia ela foi. O Itamar, irmão nosso, que hoje é vice-prefeito da nossa comunidade lá, estava conduzindo um momento de oração e Deus deu uma revelação de algo que ele estava fazendo. E aí eu de olho fechado, a minha esposa de olho fechado, com a mão no coração. E aí eu olhei, eu vi no canto do olho dela a lágrima escorrendo. Era com ela que Deus estava tocando. Era nela que Deus estava derramando o seu amor. Era nela que Deus estava acendendo essa chama da fé, essa chama da vitória na família. Era no coração dela e eu sentia isso, porque nós somos uma só carne. Eu sentia Deus tocar, eu sentia Deus agir. E aí ela foi, e realmente era no coração dela. Realmente era no coração dela que Deus estava derramando a sua graça. Realmente era no coração dela, e depois ela partilhou. E aí ela foi a primeira, ela foi a segunda, ela foi a terceira. Aí ela foi convidada a entrar no núcleo.
E hoje ela faz parte do Ministério das Artes também, como esses amados que cantam aqui. Ela caminha comigo, amados. Ela está comigo. Por isso eu falo para você, não desista da sua família, pelo amor que você tem a Deus, pela fé que você tem ainda no seu coração. Amados, quando Elias e Eliseu estavam orando para chover, o sol estava rachando. Aquele sol do Rio de Janeiro, né? Eu que morei lá no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, antes de vir parar aqui, eu morava lá. Aquele sol rachando. Para vocês terem uma ideia, a gente dormia só de short no chão puro e com o ventilador ligado de tanto calor que era. E aí, aquele sol rachando, Elias fala para Eliseu: vai lá ver se vai chover. E Elias sai para ver se vai chover, mas Elias só vê uma porção de nuvem branca e nada de chuva, aquele sol rachando. Mas lá no finalzinho, Eliseu fala para Elias: eu não vi, o sol ainda está rachando, mas eu vi uma nuvenzinha deste tamanho. Elias disse: vai chover, vai chover. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Às vezes você está com um problema desse tamanho, do tamanho dessa igreja, mas nesse problema você vê uma greta. Você vê uma greta onde dá para você passar. E é nessa greta que Deus faz você passar por ela. É nessa brecha que você vai passar. É nessa certeza que nós temos que ter. É essa certeza que Deus nos leva. É isso que o documento vai ensinar para nós. Reacender a chama, a luz da fé. E viver na fé, amados, é acreditar. É a certeza daquilo que não se vê. Você não consegue ver, você não consegue tocar, você não consegue apalpar, você não consegue sentir aquilo, mas você sente no seu coração que algo vai acontecer, porque é divino, porque é promessa. Nós precisamos acreditar, irmãos. E aí nós vamos ver a fé carismática. Que fé carismática é essa? Primeiramente, é um dom do Espírito Santo que coloca para mim e para você a nossa disposição. Olha como que Deus é bom. Deus já sabia da nossa fragilidade. Deus já sabe da minha fragilidade como filho dele. Deus sabe que eu sou fraco, mas ele me dá um dom, um presente, e coloca à minha disposição. É só eu querer, é só eu persistir, perseverar, é só eu entrar em contato na oração. É só eu buscar na oração e eu sei que eu vou receber, porque é presente de Deus. Deus nos leva, nos dá esse presente para que nós possamos experimentar sua onipotência. O que é isso, irmãos? Deus onipotente é um Deus tremendo, é um Deus poderoso, é um Deus de vitória, que pela nossa fé nós conseguimos atingir. Deus também nos dá uma certa medida, a qual pode ser desenvolvida e tornar uma força vencedora na vida do homem, que se manifesta quando uma pessoa é movida a ter confiança íntima de que Deus agirá precisamente de forma atual. Então, irmãos, é ter certeza que Deus vai agir, é ter certeza que Deus vai operar o seu milagre. É ter certeza, mas como você consegue isso, Flávio? Como que eu consigo isso? É aquilo que eu falei, irmãos. É pelo poder da oração. É pela intimidade com Deus. É escutar a voz de Deus. É estar atento à voz de Deus. E aí, amados? Eu e minha esposa vivemos 9 anos da nossa vida em uma dificuldade afetiva, não de briga, não de confusão, graças a Deus, não, mas ela tinha uma dificuldade de relacionamento íntimo, porque foi gerado dentro do coração dela um voto íntimo, e ela se travou. Quando criança, ela se travou. Os pais dela eram aqueles pais antigos, e ele dizia: não faz isso porque é pecado, não faz isso porque é isso e tal, e não ensinava verdadeiramente o que a igreja ensinava.
E durante 9 anos, como que nós detectamos essa dificuldade, eu e ela? Orando e numa conversa com amigos nossos, que também são casados. E aí nessa conversa, a colega nossa foi contando alguma situação da sua vida íntima. E aí ela olhou para mim, eu olhei para ela. Ué, é o que nós estamos vivendo há 9 anos atrás. E aí nós começamos a orar, irmãos. E eu confesso para vocês, nós vamos fazer 13 anos de casado. Essa cura bateu às nossas portas. Tem 6 meses que a cura Deus deu ela total. Mas quando nós nos colocamos em oração, todo ano nós fazíamos um planejamento de oração, um projeto de oração. E aí Deus dava uma palavra e uma música, e nós seguíamos com aquela palavra. Aí Deus direcionou um médico para que ela se tratasse. E aí nós saímos, né? E aí ela aproveitou também para fazer todo o seu check-up como mulher, né? E aí nós começamos a sair e a se tratar dessa situação. Eu não posso falar o que é, porque aqui tem crianças, mas é um relacionamento íntimo. E aí nós começamos a orar. Isso deu 1 ano, 2 anos, 3 anos. Fomos até Lavrinhas, no encontro para casais. O padre lá direcionou também a Agape Terapia. Falou, lá também vocês vão conseguir obter essa cura. Mas a gente ligava, não conseguia vaga, mandava e-mail, não conseguia vaga. Então vamos orar, Deus vai realizar. Colocava alguns amigos para estar orando, e amigos sempre orando, e Deus sempre comprometendo o filho. Você vai ter seu filho. Né? Eu sou com a banana grávida, nós ainda não temos filho, mas já é promessa de Deus. E devido a essa dificuldade, nós orando, eu junto com ela junto comigo, né? Acompanhando todo o tratamento, acompanhando tudo ali, rente com ela. E aí, amados, Deus dá essa vitória. Mas eu confesso para você, foi anos de luta. Foram 9 anos eu e ela juntos ali perseverando. E outra coisa surgiu também, além dessa dificuldade, né, dos pais não conseguiram passar o que é a vida da adolescência. Ela tinha amigas que conversavam entre si sobre vida íntima. E um dia ela virou e falou assim: eu nunca vou me casar. E isso também gerou um voto íntimo dentro do coração dela. E nós sabemos que voto íntimo, irmão, é preciso muita renúncia e muita fé. Então foram anos, 9 anos. Se vocês quiserem, né, tem um caderninho de todas as anotações das promessas de Deus lá em casa. Todo ano. E há 6 meses atrás, Deus deu a vitória. A última consulta que nós fomos para o médico virou para ela e falou: você está curada. Por quê, irmãos? Porque nós usamos a oração, nós usamos o poder da palavra, mas nós também usamos a medicina que é abençoada por Deus. Nós também usamos de todos os meios que Deus coloca à nossa disposição. Nós usamos os sacramentos. Não foi 1 nem 2 vezes que nós vamos lá, batemos no padre, nas costas do padre, e falamos: dá para nós aqui, a unção dos enfermos. Eu fui participar quando eu era coordenador diocesano, na última Assembleia Estadual, quando nós orávamos numa adoração para eleger o coordenador estadual, lá em Belo Horizonte. E aí, depois da homilia do padre, o padre saiu, foi para trás do altar, e eu cheguei no padre e falei: padre, eu e minha esposa, nós temos uma dificuldade íntima, e nós estamos lutando em oração, dai-nos a sua bênção. O padre pegou a minha mão com a aliança, colocou sobre a estola, né? A estola, colocou a minha mão e deu-nos a bênção. E falou: eu te absolvo, né? Absolveu os nossos pecados, absolveu os nossos votos íntimos, deu-nos a bênção e falou: olha, daqui a alguns dias você vai me ligar dizendo que a sua esposa está curada, em nome de Jesus. E aí, irmãos, eu tomei posse. Eu não sei o que você trouxe no seu coração.
Mas eu sei que nós vamos colocar isso, erguendo os nossos sonhos à cruz de Cristo. Eu vim, irmãos, de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Eu morava lá, eu era despachante, trabalhava como despachante de automóveis. E Deus me chamou para cá. Quando eu cheguei a Dores de Campos, eu não tinha casa, eu não tinha emprego, eu não tinha nada. A única coisa que eu tinha era a minha roupa do corpo. Era a única coisa que eu tinha quando eu cheguei a Dores de Campos. E ali eu comecei a participar de uma vigília com os irmãos da renovação. E Deus foi começando a proclamar profecia na minha vida. Foi proclamando profecia, foi me dando graça. E eu fui acreditando e acredito até hoje. E Deus foi falando. Assim como falou para Abraão: sai da tua parentela, sai daí, porque não é aí que eu te quero. Vai para lá, porque é lá que eu vou multiplicar a tua descendência. É lá que eu vou multiplicar aquilo que eu tenho para ti. E aí eu fui, irmãos. Eu não participava da renovação, mas eu tinha intimidade com Deus. Eu orava todo dia com o Salmo 90. Todo dia eu orava aquele salmo de confiança. Todo dia Deus me chamou. E lá Deus restituiu a minha família. Deus me deu uma esposa. Deus me deu uma casa. Hoje eu tenho um carro. Hoje eu tenho trabalho. Hoje eu tenho dignidade. Hoje eu tenho dignidade. Hoje eu sou um homem respeitado onde eu vivo. Mas para me chegar a isso, irmãos, eu tenho que lutar. Porque eu sei que o inimigo fica tentando tirar a cada um de nós da graça de Deus. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer em 1 Coríntios: mesmo que nós fomos sucumbidos, mesmo que nós fomos desafiados, nada nos separará do seu amor. Nada retirará de nós aquilo que Deus deu. Nada, irmãos. Nada. É isso que eu acredito. É isso que eu acredito fielmente. É com essa fé que eu quero seguir. É com essa fé que eu quero conquistar o céu. É com essa fé que eu quero amar minha esposa, amar esses irmãos que estão aqui. Porque eu acredito no mundo melhor. Eu acredito que há esperança. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito, porque eu sei que tudo pode ser mudado e vai ser mudado. Eu acredito que esse bairro pode ser mudado. Eu acredito que cada um de nós podemos ser homens e mulheres de fé. Homens e mulheres de fé. E aí, irmãos, para nós orarmos, essa profecia foi dada em 2011, no Encontro Nacional de Ministério. Deus dizia o seguinte: presta atenção para você orar. E orar, mas orar com fé. Olha o que a profecia diz: erguei a minha cruz sobre os vossos sonhos. A minha cruz que representou a derrota dos sonhos daqueles que pensaram que eu iria restaurar imediatamente o reino de Israel. Ao me verem morrer na cruz, viram morrer também o seu sonho de libertação das mãos do opressor. Estes não entenderam que eu, o Senhor, os libertei sim do verdadeiro opressor. Quando erguerdes a minha cruz sobre os vossos sonhos, o meu sangue lavará e restaurará corações desapontados e descrentes, por terem visto tantos seus sonhos se ruírem. Eu lavarei as feridas da mágoa e desapontamento e tristeza profunda no meu sangue redentor. Eu resgatarei a verdade e cortarei e cancelarei toda ilusão e mentira a respeito da felicidade. Eu, o Senhor, realizarei cura profunda em vosso interior, para que volteis a crer e a sonhar. Eu lavarei no meu sangue a vossa visão, para que possais ver os bens futuros que lhes preparei. Lavarei também no meu sangue todos os envolvidos, todas as pessoas e circunstâncias das quais dependeis para realizar os vossos sonhos. Eu vos libertarei das amarras da descrença, do fracasso, das palavras de maldição, do fatalismo, e vos deixarei livres para sonhar, sem traumas, sem medo, sem nada que vos prenda.
palavra que Jesus fala: servo fiel, fizeste o que tinha que fazer, mas a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ele, pela nossa fé que vence o mundo, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Viva, viva, viva Jesus! Eu queria te convidar, diante de tudo isso que nós ouvimos agora, nós já tivemos um encontro, estamos tendo um encontro com o Senhor. Meu irmão, eu queria dizer para você que eu sou muito feliz em ser católico apostólico romano. Eu sou muito feliz em poder acreditar que lá dentro Jesus está sacramentado no altar. Jesus está aqui no nosso meio, meu irmão. Você pode aplaudir esse Jesus.